Elvio Sousa, do JPP, Juntos pelo Povo, também a fazer aqui a sua estreia nestes trabalhos, neste tipo de sessão. Elvio Sousa, que tem também 12 minutos para a sua intervenção. E cidadãos em geral. Nesta fase final que antecede a votação da moção do programa de governo, cumpre-nos desejar aos membros do governo uma declaração também de princípios e de responsabilidade, desejar as maiores felicidades na investidura das novas funções. Um programa de governo é um estudo idealista e, por conseguinte, um projeto para os próximos 4 anos. Projeto que terá, consequentemente, um considerável impacto na vida insular. No cotidiano da ajuda às famílias com problemas de sobreendividamento, nos lares em situação de desemprego, nos cidadãos que diariamente têm carências alimentares e nas empresas que se confrontam com o mais elevado regime fiscal de que há memória. Algumas notas para lembrança de memória futura. Não esqueçamos que, sob a égide do Programa de Assistência Financeira, com um empréstimo de mais de 1.500 milhões de euros, em consequência da omissão de uma dívida, é fundamental também lembrar a todos os madeirenses e cidadãos do Porto Santo, sem assumir qualquer tipo de radicalismo, a identidade do partido e da força política que conduziu a Madeira e o Porto Santo à falência. Os responsáveis políticos que em conluio entre técnicos e agentes políticos, alguns dos quais alvo de promoção, esconderam deliberadamente uma dívida que ascende quase aos 7 milhões de euros. Não esqueçamos. Uma força política que, por responsabilidade dos seus agentes, determinou e agravou a seguinte situação: o aumento da tarifa da eletricidade, o aumento dos custos de transportes, dos combustíveis, das telecomunicações, dos audiovisuais, da implementação de taxas moderadoras e, mais importante, não esqueçamos, da eliminação do diferencial fiscal em face ao continente. Como sabeis, estamos a falar de IVA, de IRS, de IRC. O corte das pensões de reformas e, em suma, atualmente, mais pobreza, menos poder de compra e mais custo de vida. No sector da inclusão sociais, da inclusão e de assuntos sociais e também da saúde, recordar o seguinte: o programa social é ambicioso, sem dúvida, mas também estaríamos em admiração se tal não o fosse. Sobretudo numa conjuntura marcada por mais de 22 mil desempregados e com mais de 28 mil madeirenses e porto-santenses que recebem ajuda alimentar. Aliás, como foi já considerado aqui neste debate. O movimento Juntos pelo Povo irá acompanhar, fiscalizar, pedir regularmente documentos da execução desse programa. Em alternativa, poderá seguir a Secretaria da Inclusão e de Assuntos Sociais, tal como faz a sua congênere das Finanças, a publicação regular dos valores dos apoios concedidos no âmbito dos programas de caráter emergencial. Esperamos que o Governo concretize na primeira linha e no topo da prioridade medidas concretas, urgentes, de criação de emprego. Os cidadãos estão à espera que este Governo concretize, que desenvolva com idêntica urgência um programa para as famílias em situação de sobreendividamento. Solicitamos também ao Governo, com maior clareza e transparência,
nomeadamente no que compete às transferências efetuadas às IPSS. A atribuição destes apoios merece uma alteração da portaria em vigor, de onde esteja plasmado critérios rigorosos de atribuição aos referidos apoios. Pede também ao Governo que dê maior ênfase à população idosa e, por consequente, estimule os incentivos às famílias enquanto cuidadores informais. Um exemplo. Os cuidadores têm, por vezes, dificuldades e, muitas vezes, como sabeis, deixar o seu emprego para dar suporte necessário aos familiares dependentes. Recebendo, por exemplo, por isso, valores que oscilam entre os 100 e os 200 euros mensais, isto tendo em consideração o regime de contribuição do idoso. Enquanto, se olharmos atentamente para os valores médios de um idoso em lar, esse valor pode ascender aos 1000 euros. Portanto, aqui uma questão de justiça social, simultaneamente ou paralelamente, com uma maior regulamentação e transparência no apoio à aquisição de medicamentos que, sublinhamos, teve também, digamos, sensibilidade por parte do Governo. Solicita-se, de igual forma, que este Governo melhore e concretize um incentivo à família para o cuidado dos idosos. Maior transparência na atribuição da habitação social, com critérios rigorosos, procedendo a um acompanhamento social das famílias, apoiadas na atualização rigorosa dos processos. Na saúde, que não centre as suas atenções única e exclusivamente no modelo hospitalocêntrico. Naturalmente, como já aqui foi abordado, que se valorize o papel dos centros de saúde, a rede de cuidados primários e que se tenha a noção muito clara avaliar até que ponto o modelo empresarial da saúde, César Amo, foi benéfico para o povo e para os utentes. Senhoras e senhores deputados, a resolução das listas de espera é um dos maiores desígnios tão premente quanto a construção do equipamento hospitalar. No sector da economia, transportes e finanças, existe um entrave, um empecilho indispensável ao crescimento económico e industrial, como foi abordado no dia de ontem: o custo de transporte. O programa de governo revela o princípio de melhorar as acessibilidades aéreas e marítimas para passageiros e cargas, sublinhando a Bolt, inclusivamente com a baixa de custos. Esperam os madeirenses e anseiam rapidamente por esta medida. Deste modo, é fundamental a revisão do contrato de concessão e a redução das taxas portuárias. Paralelamente, e em matéria de transportes terrestres, uma revisão muito clara do zonamento dos tarifários com maior equidade. O preço dos espaços sociais representa atualmente cerca de 20% do ordenado mínimo. Urge, de facto, uma maior justiça e equidades sociais neste sector. Questões que ficaram por responder em concreto. Para quando a baixa de impostos, nomeadamente da taxa do IVA para o sector da restauração? Uma medida sine qua non de forma a dinamizar a economia. Posição do Governo em face ao cartão residente do Porto Santo. Uma resposta muito concreta que não foi aqui dada, que, a nosso entender, constitui um entrave à mobilidade interilhas e, consequentemente, à economia local, para não referir, justamente, constituir
mas um custo administrativo que limita a dupla insularidade. Ficou por responder, embora para nós não determinante em termos de conteúdo no programa de governo, a relação do membro do anterior governo com a avança com um banco que constitui um dos maiores escândalos financeiros deste país. Esse segredo será um dos objetos, diria, arqueológicos mais guardados deste governo. Mas vamos perseguir também esse segredo. Vamos perseguir os dados, os factos e chegaremos lá. Na reforma do sistema político, uma atenção especial ao sintoma da cidadania e da abstenção. A classe política não precisa de parecer sobre a égide da reforma. Necessita de ser um canal fracturante de valores que passam pela revisão do regime de exclusividade e das imunidades. Minhas senhoras e meus senhores, há um princípio ético e moral perante todos os cidadãos da Madeira e do Porto Santo, senhores do Governo, membros desta Câmara. Não falhar o compromisso, a palavra escrita, não efêmera, materializada nesse programa. Daí que esta bancada vai fiscalizar, folha a folha, página a página, parágrafo a parágrafo, a execução desse programa. Está em jogo a responsabilidade da concretização do conteúdo desse documento, está em causa a prática de depender uma melhor economia, uma melhor sustentabilidade financeira, a criação de mais emprego e de maior disponibilização da habitação social. Como em qualquer registro escrito de intenções, o presente programa de governo é humano. Sejamos claros. E também, tenho ainda mais um minuto, e também como todo o produto do ser humano está sujeito a imperfeições e a incorreções. Já termino, Sr. Presidente. Estamos conscientes que estes 3 dias de debate se traduziram num enriquecimento de conteúdos e de não menos soluções para a melhoria de um mundo melhor da sociedade insular. Desse modo, apesar das críticas construtivas que foram sendo assinaladas, sector a sector, e da obsessão quase excessiva pelo programa de ajustamento económico. O posicionamento, já termino, Sr. Presidente, ideológico deste movimento, fazendo luz à versão plural, incisiva, moderada no plano da intervenção, seguirá no sentido de garantir o benefício da dúvida, a execução da palavra ao proponente, neste caso ao Governo, enquanto órgão executivo. Deste modo, em plena consciência, já termino, que o que nos move na forma de estar na política não são as personagens, são as atitudes e são as ações. E queremos garantir que nessa continuidade dar um voto de coibição, porque acima de tudo, minhas senhoras e meus senhores, está o respeito pela democracia sufragada e sermos nós todos, desta casa, também responsáveis por uma melhoria da vida melhor.